Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu sou Vanessa Rodovalho. Vocês têm percebido que toda semana nós temos alimentado o nosso canal com muitas dicas, dicas de leituras, programações diferentes. Então, assim, hoje é uma programação bem especial, então já quero que você deixe o seu like e chame os seus amigos para assistirem. Então, hoje nós vamos conhecer o grupo de pesquisa Cria Cyber, CNPq, FAV e Universidade Federal de Goiás, com o professor Edgar Silveira Franco. Bem-vinda, professor! Eu agradeço muito o convite, estou muito alegre de estar aqui, poder conversar com o Nupec mais uma vez. Desta vez, além de falar do meu trabalho, das minhas investigações, poder falar também do nosso grupo de pesquisa, que já existe aí há 15 anos, que é o CRIA Ciber, aqui da Universidade Federal de Goiás. Um abraço a todos que vão nos assistir, né, que estão aí nos assistindo. Gente, essa pessoa é tão cheia de competências, o currículo Lattes é tão grande, mas eu fiz um resumo aqui para colocar para vocês. Graduado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília, tem mestrado em multimeios na Unicamp, doutorado em artes na ECA, na USP, pós-doutorado na Unesp e na Universidade de Brasília. Professor, eu quero muito saber qual é a sua história em quadrinhos preferida e qual é a sua primeira lembrança em relação às HQs. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Quem gosta de quadrinhos tem tanta coisa que eu acho fantástica nos quadrinhos, mas sobre a segunda parte da pergunta, tudo começou, minha paixão pelos quadrinhos, ainda na primeira infância. Inclusive, eu fui alfabetizado em casa pelo meu pai porque eu tinha uma paixão pelos quadrinhos. Meu pai, o intelectual autodidata, Dimas Franco, lá na nossa cidade, Tuiutaba, Triângulo Mineiro, onde eu nasci, que tinha só uma livraria na cidade, que era a Livraria Barros, e meu pai tinha como algo que era uma rotina e algo que ele gostava de fazer todo domingo, ele ia de manhã para essa livraria, que também era a banca de revistas da cidade. E desde a primeira infância ali, eu bebê, ele já me levava com ele, e logo que eu comecei a tomar consciência, ele me permitia escolher algo. A princípio eu escolhia livrinhos infantis, e logo eu passei a escolher os quadrinhos, ainda sem saber ler, e o meu pai lia então esses quadrinhos para mim. E antes de ir para a escola, ali por volta dos 5 anos, 5 anos e meio, eu já estava então semi-alfabetizado, eu já conseguia ler, porque eu tinha um interesse absurdo por ler as histórias em quadrinhos, a princípio histórias em quadrinhos infantis, e curiosamente, durante a minha expansão enquanto leitor, eu fui desenvolvendo um interesse pelo horror, né? E a minha migração do quadro infantil, ela não se deu, o que era mais comum era migrar para os quadrinhos de super-herói à época. E eu migrei para os quadrinhos de horror, porque tinha já desde também da primeira infância uma certa conexão com os quadrinhos de horror. Depois a paixão também ela foi avançando e se expandindo para a ficção científica como um todo, o horror como um todo, tanto no cinema, quanto na literatura, quanto nos quadrinhos, e com a ficção científica também. Até então, eu vou me tornar quadrinista, vou começar com a minha produção de quadrinhos aos 12 anos de idade, vou começar antes, desenhando já, mas a primeira história em quadrinhos minha publicada, eu tinha 12 anos, foi num fanzine. Eu fui conhecer os fanzines de uma revista que era muito interessante à época, que era, na verdade, eram duas, né? Mestres do Terror e Calafrio, da editora De Arte, de São Paulo, que publicava basicamente artistas brasileiros escrevendo, roteirizando e desenhando quadrinhos de horror, e essas revistas eram fascinantes para mim, isso ali no começo dos anos 80, e é ali que eu vou conhecer o conceito de fanzine e vou entender que fanzine publicava história de jovens autores, e vou então entrar em contato com o primeiro fanzine, que chamava Odisseia, esse fanzine, e vou propor para o editor, depois que eu conheci o fanzine, fiquei encantado com aquele negócio, né? Nossa, então quer dizer que eu posso publicar um trabalho? Vou propor para esse editor se era possível enviar uma história em quadrinhos, e pela primeira vez eu vou então cobrir a nanquim o desenho, porque eu fazia meus desenhos todos a lápis, né?
E de uma maneira meio naif, porque não tinha um professor, alguém que pudesse me ensinar. Então, o aprendizado de desenho não tinha internet, né? Nem sonho nessa época, nós estamos falando no começo dos anos 80. Então, todo o aprendizado de desenho, viu, Vanessa, era feito de uma maneira, né, assim, sem mestre. Era muito complicado. Na época, eu até procurei uma professora na cidade, meu pai quis procurar, mas era pintura de natureza morta, e eu queria desenhar a monstro, essas coisas, então não deu muito certo, não. E aí eu estudava sozinho desenho, desenhava a princípio também imitando ali os quadrinistas que eu gostava, e fiz a minha primeira história em quadrinhos aos 12 anos, e enviei para esse fanzine que era o Odisseia, e essa HQ foi publicada, era uma HQ de horror, assim, né, meio visceral, né, chamava O Filho de Lúcifer, e aquilo foi um encantamento para mim. Então, além de eu estar encantado como leitor, né, de repente um menino, filho de classe média baixa do interior, se sentiu como um criador. Aquilo foi fundamental para mim a partir daquele momento em que eu entendi que eu também podia inventar as minhas próprias histórias, porque o quadrinho, enquanto linguagem, ele é uma mídia muito aberta, porque ele custa muito pouco para você realizar. Naquela época, por exemplo, pensar em realizar um filme era impossível, né? Como você realizar um filme? Uma filmadora é um negócio de outro planeta. Mas o quadrinho, ele estava ali à mão. Então, eu mergulhei desse momento, a partir dos 12 anos, não só mais como um leitor, mas também como um criador de histórias em quadrinhos. E é curioso que, já nesse princípio como criador, o meu quadrinho vai ser meio contaminado por algo que me fascinava, que era a poesia. Principalmente a poesia do mal do século, lá do Baudelaire, né, que teve aqui no nosso romantismo alguns nomes também, né, como o Álvares de Azevedo, que eu gostava. Isso, menino de 12, 13 anos ali, né, lendo essas coisas, e curiosamente os fanzines davam essa liberdade, e o meu quadrinho começou a ser contaminado por essa veia meio poética, o que aconteceu depois de alguns anos, né? Esse quadrinho ele vai amadurecer nesse sentido, até gerando um gênero, né? Junto com outros artistas do Brasil, que a gente nomeou como um gênero de quadrinhos chamado de quadrinhos poético-filosóficos, que hoje é até motivo de uma coleção de livros de pesquisadores aí do Brasil, lá da editora Marca de Fantasia do grande pesquisador quadrinista Henrique Magalhães, também professor e pesquisador da Federal da Paraíba, atualmente aposentado. Para concluir, você me perguntou qual que é a história em quadrinhos que eu acho mais importante. Olha, teriam muitas, mas para, né, vamos resumir. Tem uma HQ que ela foi um marco na minha vida, porque quando eu a descobri, eu estava prestando vestibular na época de arquitetura e eu entrei numa livraria Martins Fontes, coisa que não existia na minha cidade, né? E eu conheci os quadrinhos de banca e eu me deparei com um álbum em quadrinhos do Moebius com o Jodorowsky, né? Que é um autor de quadrinhos, roteirista, cineasta e teatrólogo chileno radicado na França há muitos anos. E esse álbum é chamado Os Olhos do Gato. Era uma publicação de uma editora portuguesa e eu abri esse álbum e eu fiquei estupefato, né? Primeiro que ele quebrava muitos paradigmas, porque você tem um quadrinho por página e ele trazia uma história que ao mesmo tempo ela era fantástica, ela tinha elementos de horror e ela trazia algo de filosófico, reflexivo. Em certa medida, eu percebi que eu fazia algo parecido já. Eu já estava ali chegando aos meus 18 anos de idade e o meu quadrinho estava caminhando para aquilo ali. E foi meio que um reconhecimento. Olha, tem gente que está pensando o quadrinho como eu antes de mim. E aquilo foi assim um impacto muito profundo. É interessante que o álbum era caríssimo, eu não tinha como comprá-lo à época e foi muito difícil, que é Os Olhos do Gato, né, do Moebius e Jodorowsky. E foi muito difícil deixar ele lá na livraria, porque eu achei aquilo tão fascinante, eu queria tanto tê-lo comigo. É claro que muitos anos depois eu tive a oportunidade de adquirir o álbum, né? E ele até foi editado no Brasil muito tardiamente, né? Isso depois dos anos 2000. Aqui eu ainda estou falando do final da década de 80, quando eu me deparei com esse álbum. E o meu conhecimento de quadrinho europeu ainda era muito pequeno, porque se chegava muito pouco quadrinho europeu nas bancas, né? Que vai ser
finalmente o quadrinho mundial que mais vai influenciar o meu trabalho a partir deste momento. Muito bom, professor. E quando que começou a levar isso a sério? Agora eu vou trabalhar com quadrinhos mesmo. Que foi para arquitetura, fez outras coisas, começou aos 12, mas quando que foi sério? Olha, na verdade, quando eu, aos 12, comecei lá então a desenhar os meus quadrinhos e participar dos fanzines, quando eu estava indo para a universidade, aos 18 anos, eu já era um assíduo colaborador do fandom brasileiro, que era a cena de fanzines do Brasil, né? Então, com 18 anos, eu já tinha, assim, umas 400 páginas de quadrinhos, entre capas também, ilustrações e quadrinhos mesmo, publicadas em fanzines do Brasil inteiro. E eu já tinha meio na minha mente que aquele era um caminho. Só que eu já sabia das dificuldades financeiras, né, de um mercado muito complexo, e eu já tinha uma maturidade para perceber que o quadrinho que eu produzia não era um quadrinho comercial, era um quadrinho, assim, vamos dizer, filosófico, reflexivo e experimental. Então, aos 18 anos, esse estilo de quadrinho que eu fazia, já nas é, é, resenhas que se fazia dos fanzines que eu participava, nas sessões de carta, o pessoal comentava: ah, isso que o Edgar faz não é muito quadrinho, é uma coisa meio. Parece mais um poema ilustrado. Então já havia esses questionamentos, porque eu, em certa medida, já propunha no meu trabalho um certo rompimento com a linguagem tradicional dos quadrinhos. Então eu tinha noção de que ia ser muito complicado, como quadrinista, eu conseguir viver disso. E foi de modo meio estratégico que eu decidi fazer arquitetura. Acho que foi muito positivo, porque a faculdade de arquitetura ela me permitiu ter abrir os meus perceptos para várias áreas do conhecimento. Então, na arquitetura, você permanece, por exemplo, estudando química, você vai estudar a estrutura dos materiais, você estuda física e matemática também em estruturas arquitetônicas, e você estuda desenho, você estuda história da arte, né? Você tem essa prática do desenho, a gente tinha disciplinas, né, de artes, de desenho e plástica, e também você estuda sociologia, antropologia. Então, é um curso que ele tem uma amplitude muito grande quando a gente pensa. E então, a arquitetura ela tem essa amplitude, essa complexidade ainda que poucos cursos acadêmicos da universidade eles têm. Os cursos costumam ser mais, né, assim, direcionados. E além disso, durante a faculdade de arquitetura, eu podia cursar disciplinas, eram 8 disciplinas que eu podia cursar em outros cursos da universidade. E eu realizei essas 8 disciplinas, né, todas elas na faculdade de artes visuais, né, no IDA, no Instituto de Artes da UNB na época, disciplinas de desenho de modelo vivo, de xilogravura, de litografia, né, e de pintura, de fotografia. Então, eu aproveitei bem esse âmbito da universidade, né, para estar experimentando, principalmente no âmbito das artes. E, durante o final da faculdade de arquitetura, eu já tinha noção de que eu não seria um arquiteto consultor, que eu não queria trabalhar na área de arquitetura, e eu fiz um TCC em teoria e história, que foi uma pesquisa inédita no Brasil até então, chamada História em Quadrinhos e Arquitetura, que eu fazia uma conexão dos processos criativos entre esses dois universos, o universo dos quadrinhos e da arquitetura. Aqui está a primeira edição desse livro, que é lá de né, eu concluí a faculdade lá no fim de 95, mês de 96, e essa pesquisa ela avançou um pouco, e lá no final dos anos, acho que é 2000, ali por volta de 2000, eu publiquei o meu primeiro livro, né, que trata das histórias em quadrinhos, que é esse História em Quadrinhos de Arquitetura, que está já na 4ª edição, agora lá também na editora Marca de Fantasia, mas como e-book de livre acesso. Né? Então a gente chegou a publicar 3 edições, essa aqui é a primeira edição do livro, né, que é um ensaio que ele vem, então, dessa pesquisa pioneira no Brasil. Até hoje eu tenho ido em bancas, às vezes até de mestrado,
e doutorado pelo Brasil afora por conta dessa minha investigação lá na época do TCC em arquitetura na área de teoria. E também fiz um outro TCC nessa época de projeto de arquitetura. Esse TCC, você não adivinha o que eu fiz como projeto de arquitetura no TCC. Eu fiz o projeto de uma gibiteca. Então eu acabei conectando ali tudo que tinha relação com a arquitetura com o meu mundo e a minha paixão pelos quadrinhos. E aí, quando eu saio da arquitetura, eu já tinha certeza que eu tinha uma certeza, olha, eu quero continuar fazendo os meus quadrinhos, fazendo os meus trabalhos artísticos, e eu sei que esse tipo de trabalho artístico que eu faço, ele não é para um grande público. Então, num país como o Brasil, é muito complexo você viver de um trabalho que ele não é para um grande público, e que eu amei pesquisar, né, ser um pesquisador de quadrinhos, e durante a faculdade de arquitetura eu também ministrei cursos. Eu e o pesquisador Gás Andraus, que é o vice-líder do nosso grupo de pesquisa, o Cria Ciber, na época já éramos amigos, já produzíamos esse quadrinho que é chamado de Poético Filosófico, né? Um quadrinho que tem muitas semelhanças ali, o meu quadrinho do Gás. Inclusive o professor Eli dos Santos Neto, que fez um pós-doc sobre o quadrinho Poético Filosófico, nos colocou como pioneiros brasileiros do quadrinho Poético Filosófico, né? Entre esses pioneiros, o Elídio vai, inclusive, escrever 2 livros. Um deles é esse aqui, ó, Os Quadrinhos Poético-Filosóficos de Edgar Franco, em que ele vai me situar como um dos pioneiros brasileiros desse gênero, e ele vai fazer um outro livro, Os Quadrinhos Poético-Filosóficos de Gás Andraus. E veja bem, no final da faculdade de arquitetura, eu e o Gás estávamos ministrando os nossos primeiros cursos de histórias em quadrinhos de autor, em que a gente discutia os quadrinhos já como uma perspectiva de expressão artística, e durante o curso a gente propunha também a produção de uma história em quadrinhos curta com os alunos. E aí eu já tinha essa paixão pela docência, que ela nasce ali, a paixão por criar quadrinhos e a paixão pela pesquisa. E eu falei assim, olha, o que eu tenho que fazer? Ao sair agora da universidade, eu tenho que continuar como um pesquisador. Esse caminho vai me trazer a possibilidade de ser um artista e ter como hobby as 2 coisas que eu amo, que é pesquisar e dar aulas e tratar desse assunto durante a minha vida. E aí, com isso, eu vou, então, buscar a época que eu vou começar a me interessar pelo computador, pelas questões do digital, e vou perceber que na internet já estavam sendo publicados alguns quadrinhos, e quando eu vou olhar, eu esperava quadrinhos que tinham sido só escaneados e colocados na rede. E eu fiquei surpreso. Nós estamos falando ali de 1996, final de 96, começo de 97, e eu vou olhar e vou encontrar já histórias em quadrinhos que elas vão hibridizar elementos que a hipermídia, que o computador, ele vai abrir naquele momento na internet. Então você já tinha ali, por exemplo, um site chamado Argonzark, de um artista norte-americano, que ele vai incluir trechos animados no meio da história em quadrinhos. Aquilo foi um choque para mim. E você vai ter outros, né, muitos outros trabalhos que eu vou encontrar à época que vão, por exemplo, incluir efeitos sonoros ou até uma trilha sonora incidental durante a leitura do quadrinho. Aquilo para mim foi assim impactante, porque eu sempre fui musicista também, algo que eu não falei aqui, né? Mas eu sempre trabalhei também com música, envolvido a princípio com heavy metal, depois eu vou migrar para música eletrônica, e eu vou ficar encantado, porque muitas vezes quando eu criava as minhas histórias em quadrinhos, e elas eram publicadas em fanzines ou revistas alternativas a essa época, eu às vezes colocava no rodapé da HQ a música que eu estava escutando, assim, como uma dica para a pessoa, né? E eu às vezes imaginava, não, como seria legal se uma música que eu também criei, ela fosse a ambientação sonora para essa história em quadrinhos. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, e eu olhei e falei, nossa, será que tem alguém investigando essas possibilidades de linguagem que estão sendo abertas para o quadrinho com essa migração para o suporte digital? E eu não encontrei nada. Eu falei, nossa, isso daria uma pesquisa de mestrado muito interessante.
E foi aí então que eu fui procurar no Brasil onde se encontraria aquela época, nós estamos falando aí segunda metade dos anos 90, né, indo para o final da década de 90, um lugar onde eu pudesse então investigar esse fenômeno dos quadrinhos na internet à época. E onde que eu encontrei? O único lugar à época em que você tinha no Instituto de Artes um programa de pós-graduação com uma linha de pesquisa chamada multimídia, né, e arte digital, que era lá no programa de pós-graduação em multimeios, que já tinha mestrado e doutorado, na Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp. E foi aí que eu vou, então, propor, à época, vou elaborar um projeto em que eu vou propor estudar esse fenômeno da linguagem hipermídia dos quadrinhos com a sua migração para o suporte da internet, investigando esse fenômeno de quadrinhos que começavam a investir em possibilidades que não existiam no suporte papel, como tela infinita, né, que agora é a barra de rolagem que define, não é mais o passar de página, como trechos animados, como música incidental, como trilha sonora, como interatividade, a possibilidade de você ter múltiplos caminhos na navegação de uma HQ. E aí eu vou produzir, à época, uma pesquisa inédita no mundo. Tá? Isso não é uma pretensão, porque é o primeiro livro no mundo dedicado exclusivamente a uma a investigação sobre os quadrinhos híbridos na internet, que é o HQtrônicas, né? Vai depois ser publicado como livro, se tornou uma referência no Brasil para quem estuda os quadrinhos na internet. Essa é a segunda edição, né? Um livro que mereceu duas edições, inclusive, que a primeira se esgotou, essa também praticamente se esgotou. Né? Já tive até um convite para ver se a gente trabalha numa terceira edição. Eu acho importante porque tem pessoas investigando esse fenômeno até hoje. Tem uma pesquisadora lá, por exemplo, agora da Federal do Espírito Santo, que escreveu um artigo recente sobre o meu trabalho, dizendo que aquilo que eu chamo de HQtrônicas, ainda enquanto estética, enquanto linguagem, que eu defino, né, na minha investigação, ainda vale para o Webtoon, para todos esses fenômenos novos aí de quadrinhos híbridos que têm aparecido agora, né, mais no celular, né, a partir dos aplicativos, mas a estrutura de linguagem que eu chamo de HQtrônicas é aquilo que continua, que permanece vivo nesses fenômenos contemporâneos aí. Por isso que esse livro ele ainda é muito lido, né, muito explorado e é uma referência e vem dessa pesquisa. E o interessante é que a pesquisa foi desenvolvida numa linha que era teórico-prática. Então, além de investigar o fenômeno, à época eu mapeei mais de 400 sites no mundo que criavam quadrinhos híbridos, né, e traziam elementos da rede. Eu vou mapear o que é então essa HQtrônica, né, são esses quadrinhos que eles mantêm elementos do quadrinho suporte papel, mas incorporam algumas dessas possibilidades novas que a hipermídia nos traz. Além disso, então, eu vou criar HQtrônicas. Eu vou me propor, enquanto criador, também investigar o fenômeno a partir do olhar do criador. E, por exemplo, na época ainda se editavam CD-ROMs, né? E o livro aqui, ó, ele vem, né? As duas edições vinham com CD-ROM, com duas HQtrônicas que eu criei, uma delas muito longa, que eu tive que fazer mais de 600 painéis, ela tem finais diferentes. Eu criei toda a trilha sonora dela, né? Usando efeitos eletrônicos já musicados por mim, que é Ariadne e o Labirinto Pós-Humano, e nessa época eu já vou iniciar o rascunho do universo ficcional da Aurora Pós-Humana, que é o universo ficcional que eu vou desenvolver mais profundamente no doutorado alguns anos depois. Professor, o senhor Então, falou sobre a sua trajetória. É, a criação esteve presente desde sempre, então. sim, tudo que pauta o meu trabalho como pesquisador, investigador e docente é o processo criativo. Tanto que a gente vai falar daqui um pouco sobre o grupo de pesquisa Cria Ciber, que eu coordeno já há 15 anos aqui na Universidade Federal de Goiás. Esse grupo, o nome dele
criação e ciberarte. Né? Cria Ciber é o alcunha, né? O apelido que a gente colocou para ficar mais simples, mas é criação e ciberarte. É um grupo dedicado principalmente à investigação em processos criativos de transmídia e é um grupo que nós nos propomos a investigar sempre processos criativos, em todos os âmbitos. A gente vai falar mais disso. Então, desde a época do mestrado, então, que eu vou ali investigar, mas ao mesmo tempo eu vou estar criando. Então, a outra HQ-trônica que eu fiz à época, chamada Neomaso Prometeu, ela recebeu uma menção honrosa até num festival, que era o Festival Vídeo Brasil, festival muito importante da área de vídeo e também da área de novas mídias naquela época, né, que foi uma grande... Eu fiquei muito entusiasmado, que era a primeira vez que eu fazia um trabalho audiovisual, que não era quadrinho, e esse trabalho já recebeu, então, essa menção honrosa nesse evento importante nacionalmente. Então, sempre isso que você perguntou é fundamental. O meu trabalho, eu digo que eu hierarquizo sim, assim, em primeiro lugar, eu me coloco como um criador, um artista transmídia, que tem como o processo criativo fundamental, tudo começou com quadrinhos, mas eu sou performer também, sou musicista, trabalho com animação, com videoarte, tem uma série de outras criações além dos quadrinhos, apesar dos quadrinhos serem, vamos dizer assim, a mídia, né, e a linguagem artística onde nasce a minha produção e onde eu sou mais conhecido. Tanto que eu tive a honra e a alegria de receber em 2022, ainda muito novo, né, ao completar 50 anos, o troféu Ângelo Agostini de mestre do quadrinho nacional, que é uma honraria para mim assim incrível, né, ao lado de figuras notórias que eu admiro desde a minha infância, e receber esse título, né, esse troféu de mestre do quadrinho nacional, foi uma honra assim inominável para mim. E é interessante porque aqui no estado de Goiás, onde eu estou radicado, então eu sou nascido em Minas, mas eu estou radicado aqui no estado de Goiás há muitos anos, e aqui só duas pessoas do estado que receberam o troféu Angelo Agostini de mestre do quadrinho nacional, né? Que fui eu e o Cris Queiroz, que trabalha com quadrinho infantil, com Cabeça Oca, que é um trabalho fantástico aqui também, principalmente muito conhecido no nosso estado. Mas a minha área base, mas eu sou um criador amplo, né? Que tem criações assim em outras áreas também, até na área literária, né, na área de ilustração, de música. Tem 2 projetos musicais, né, tem o Posthuman Tantra, o Posthuman Worm, tem um outro projeto chamado Cyberpagé também. Então tem toda uma amplitude. E a minha vida na academia, ela vai ser pautada pelo processo criativo, por essa busca de investigações que trabalham sobre processo criativo. Tanto que o doutorado eu vou fazer na USP, então, como você disse, e no doutorado, eu vou trabalhar de uma maneira mais ampla com o conceito de pós-humano à época, e a minha proposta foi desenvolver, ampliar o universo ficcional que eu já tinha rascunhado nessas 2 HQ-trônicas que eu criei na época da pesquisa na Unicamp, né? E eu vou chamar isso de universo de aurora pós-humana, e já no doutorado eu vou criar um site de vida artificial, que é uma obra interativa que se tornou também muito importante aí na área de vida artificial no Brasil. Inclusive o Fábio Oliveira Nunes, que é um pesquisador da área de web art, ele acabou de fazer uma série chamada Web Art no Brasil, em que ele convidou artistas considerados por ele, que é um dos maiores pesquisadores na área, como que criaram projetos que são fundamentais para a arte e tecnologia brasileira, e esse trabalho, que é o Mito Ômega, que eu desenvolvi na época do doutorado, ele vai, então, ser um dos trabalhos aí enfocados nessa série do Fábio, mas, ao mesmo tempo, eu vou criar a primeira parte do álbum em quadrinhos Biociberdrama, que eu vou mostrar para você aqui a publicação da editora do UFG, a 3ª edição, que é, na verdade, a 2ª edição do UFG, mas a edição completa, que é uma história em quadrinhos, aqui mais de 270 páginas. O primeiro capítulo desse trabalho, tem 3 capítulos longos, eu desenvolvi na época do doutorado. É uma história de um humano resistente, um jovem, que é o Antônio, num futuro hipertecnológico, em que você tem 2 espécies já pós-humanas que dominam o planeta. Uma delas são os estropianos, são seres humanos que transferiram a consciência para
um chip de computador e já não existem em um corpo como o nosso, de base carbônica, eles existem em corpos robóticos. A outra espécie de seres são os tecnogenéticos, híbridos de humano com animal e vegetal, e eles possuem corpos das mais diversas formas nessas hibridizações complexas aí. E a gente tem, por exemplo, os robôs, né, que são os golems de silício e golems orgânicos, alguns robôs de carne, mas robôs também de silício, que são meio que escravos dessas duas espécies dominantes. E tem os resistentes, que são 5% da população, que estão em extinção, porque os jovens que nascem, os resistentes são humanos como nós. Eles acabam aderindo a uma dessas espécies aí e fazem as modificações. Então, a espécie humana, como nós a conhecemos, está acabando nesse universo ficcional. E é um universo ficcional em que eu discuto questões contemporâneas, eu discuto questões nossas, do agora, das nossas relações com a tecnologia, com a transcendência, mas eu dou esse salto para esse futuro para amplificar essas questões naquilo que o pesquisador Philip K. Dick chama de deslocamento conceitual da ficção científica. Eu levo para um futuro, mas para discutir de forma mais visceral questões do agora. E esse trabalho é interessante porque ele foi uma parceria minha com o grande quadrinista brasileiro, também mestre do quadrinho nacional, Mozart Couto, conhecidíssimo, né? O Mozart, e é interessante porque surgiu a partir de um HQ que o Mozart leu, minha, né? Um desenho meu e texto meu, e ele achou o HQ muito interessante, e ele fez a proposta da gente desenvolver um trabalho que acabou se tornando essa saga, então, né? É um trabalho que assim, me deu muito orgulho, né? Se tornou uma referência também de quadrinho de ficção científica no Brasil, tem sido estudado no Brasil e até no exterior. Curiosamente, por exemplo, a gente tem esse livro aqui, ó, que foi desenvolvido, é uma pesquisa desenvolvida por dois pesquisadores, uma pesquisadora da Universidade de Cambridge e um da Universidade de Bristol, na Inglaterra. É um livro sobre o fenômeno pós-humano nos quadrinhos da América Latina. E, inclusive, a capa desse livro é uma das ilustrações internas do Bill Cyberdama Saga. Os autores lá de Cambridge e Bristol pediram aos pesquisadores autorização minha e para o Mozart para usar essa imagem na capa do livro. E um dos capítulos do livro, na verdade, o capítulo final, ele é dedicado a investigar a minha obra, né, que é esse capítulo aqui, e também com um destaque para o Bill Cyberdama Saga. Né? Então tem a minha obra musical, toda a Aurora Pós-Humana em toda a diversidade de produções, mas dando destaque aqui, ó. Isso aqui é uma página do Bill Cyberdama Saga, dando destaque para a produção desse álbum aqui, que esses pesquisadores lá ficaram muito encantados com o que eles leram aqui no trabalho. E é interessante porque no final, aqui mais uma página, né? No final, eles chegam a dizer que a ficção científica que eu produzo nos meus quadrinhos, ela podia ser comparada à ideia, né, que estava assim em expansão à época, que esse livro é de 2017, que é a ideia do afrofuturismo. O que eu faço é uma ficção científica brasileira que tem ecos nessa ideia de afrofuturismo. Então seria um Brasil futurismo, né? Pegando a cultura brasileira, esse caldo cultural brasileiro, e levando ele para o contexto da ficção científica e trazendo fundamentalmente também questões transcendentes e questões dos povos originários, inclusive, do Brasil. Então, e aí é legal também, tem uma outra coisa, né? Que esse trabalho que foi fruto, né, a gente levou 13 anos, porque tem uma longa pesquisa para a criação desse universo, para a criação do roteiro, foram 13 anos para ser feito, mas nós conseguimos publicá-lo pela editora da Universidade Federal de Goiás e numa coleção chamada Arte e Expressão. Né? É uma coleção de arte, de livros de arte. Isso é uma busca que eu tenho desde que eu entrei na universidade, que eu dou aula e sou professor na Faculdade de Artes Visuais, mas inclusive agora estou sendo inclusive coordenador do curso, né, de Artes Visuais, do bacharelado em Artes Visuais. Então, assim, a minha luta desde a entrada como professor na academia e também na época de pesquisador é para legitimar os quadrinhos como uma forma de arte singular.
como todas as outras formas de arte. E essa luta tem surtido efeito, porque a gente tem atualmente aqui na Universidade Federal de Goiás muitos TCCs em artes visuais, trabalho de conclusão de curso, feitos em história em quadrinhos. Então, por exemplo, no ano passado, eu orientei 3 trabalhos de pesquisadores que estão no grupo de pesquisa Cria Ciber e que eu espero que você vá entrevistá-los, viu, Vanessa? Um deles foi a Duane. A Duane, ela trabalhou a linha Clara, ela foi investigar as singularidades da linha Clara, né, que é essa linha de quadrinhos muito conhecida na Europa, principalmente na França, e ela criou uma história em quadrinhos, tem uma personagem que navega por universo, então essa personagem navega pelo universo do Marvel Style, pelo universo do mangá e pelo universo do quadrinho poético filosófico brasileiro, que tem suas singularidades, para mostrar as diferenças entre o quadrinho da linha Clara. Então, e isso é uma história em quadrinhos. Ela desenvolveu a investigação a partir de uma história em quadrinhos. A Duane agora está no mestrado e ela está fazendo a mesma coisa no mestrado, só que agora ela está sendo pioneira, porque no Brasil ninguém fez isso ainda. Ela está fazendo uma dissertação de mestrado que não vai ter um texto acompanhando a dissertação. A dissertação é só a história em quadrinhos. Que o Souzanes fez lá nos Estados Unidos e veio até para o Brasil, foi publicado, veio dar palestra lá na Jornada de Quadrinhos da USP, né? Ela está fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, é uma dissertação na área de artes, nesse caso, em que a própria história em quadrinhos é a dissertação. Agora ela está estudando autoficção e poético-filosófico, né? A conexão desses 2 mundos aí, do quadrinho poético-filosófico e da autoficção. Também o outro TCC é um TCC que explora as possibilidades de leitura do quadrinho em suporte papel, né? Do Eduardo Zamariano, um trabalho muito interessante também. Eu acho que vale a pena você conversar com o Eduardo. E o TCC da Sam também, que foi muito interessante, que ela trabalha a ideia de alta fantasia e baixa fantasia, um universo ficcional incrível e um HQ que ela desenvolve também. São 3 trabalhos de conclusão e HQs de fôlego que foram desenvolvidos, né? Trabalhos assim que tem entre 50 e 70 páginas. Né? Trabalhos assim, fenomenais mesmo. Isso é interessante, porque nós estamos falando das artes, que tinham um preconceito até muito pouco aí, esse negócio de quadrinhos, e na maior parte das faculdades de arte ainda do Brasil, não se discute quadrinhos, não se encara quadrinhos como arte. Então, aquilo que a gente está conseguindo fazer aqui é uma abertura disso aí. E o Grupo Cria Ciber, ele tem um papel fundamental, porque essas pessoas que têm trabalhado quadrinho no contexto da Faculdade de Artes Visuais, aqui da Universidade Federal de Goiás, tanto na graduação quanto no mestrado e no doutorado, tem procurado o Cria Ciber, né, para ser parte do grupo, que é um grupo que, entre as suas investigações, talvez as investigações que mais têm chamado criadores são as histórias em quadrinhos. A maior parte das pesquisas desenvolvidas no contexto do grupo hoje são pesquisas voltadas para as histórias em quadrinhos. Né? O senhor quer mostrar mais algum livro, professor? Ó, Mais tem muita alguma coisa. Vamos publicação falando. Pode aí? puxar mais alguma questão aí. Pode puxar mais questões. A gente vai conversando. Ah, então tá bom. Então, o senhor falou já um pouco da sua trajetória e as suas premiações. Olha, dizem que quando você começa a ser muito premiado, às vezes é porque você está entrando muito no establishment. Eu sempre fui um cara de ruptura. E, para falar a verdade, demorou muito para eu começar a receber prêmios assim. Mas, ultimamente, isso é uma sorte, é uma alegria, porque quando você é reconhecido pelos pares, isso é um motivo de felicidade. A gente tem que agradecer. A gente sabe que esse negócio de prêmio é muito complicado, né? Na maior parte das vezes, pessoas que merecem receber prêmios não os recebem. Isso é algo bem complexo. Então, eu já vi. E às vezes muitos artistas, pesquisadores se tornam ressentidos, porque são pessoas de muita capacidade e acabam não recebendo prêmios e se sentem, às vezes, prejudicados nesse contexto, né, desse mundo em que a gente valoriza a legitimação do outro. Então, ao falar desses prêmios, eu deixo bem claro assim, que
Prêmios, eles são importantes, acho que no momento que a gente recebe, eles são significativos, mas que eles não sirvam para ninguém como algo que legitima o trabalho. Porque eu conheço grandes quadrinistas, grandes pesquisadores, que têm trabalhos fenomenais, significativos, que nunca foram premiados. O que é uma pena, mas que faz parte de todo esse sistema. Mas eu tenho uma sorte de uns anos para cá, estar recebendo aí alguns prêmios. Né? Aquele que eu já falei, que para mim é um dos que mais me emocionou, porque a maior parte dos artistas que recebem esse prêmio, inclusive, são pessoas que já estão um pouco, né, já tem um pouco mais de idade, então receber o prêmio, o troféu Ângelo Agostinho, que para mim é o troféu mais importante, é o mais longevo dos quadrinhos brasileiros, então eu considero o troféu mais importante, de mestre do quadrinho nacional, que é uma honraria que cento e poucas pessoas no Brasil receberam até hoje. Para mim, é algo de muita alegria, porque é uma legitimação pelos pares, né? Então, assim, é legal, até porque esse prêmio não é um prêmio de votação do público, né? É a equipe lá dos meus pares, dos pesquisadores, criadores de quadrinhos do prêmio que seleciona os premiados a cada ano com esse troféu. Então é um grande orgulho. Depois, esse ano, eu recebi aqui o troféu de mestre do quadrinho goiano. E é interessante porque foi um troféu que é uma associação chamada Anápolis HQ, que tem conexão com a UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás aqui, né? E essa associação, ela criou esse prêmio. Curiosamente, aqui no estado a gente não tem um prêmio dedicado aos quadrinhos, e eles decidiram criar um prêmio. E a primeira premiação que eles fizeram, num evento em Anápolis, né, um evento geek deles, que é a X-Fantasy, um evento dedicado ao público geek, com destaque para os quadrinhos, eles então instituíram esse ano, de 2024, essa premiação, e os dois primeiros prêmios que eles deram são o prêmio de mestre do quadrinho goiano e de mestra do quadrinho goiano. E aí eu tive assim, a alegria de ser, então, o primeiro pesquisador e quadrinista do estado de Goiás a receber, então, esse título de mestre do quadrinho goiano. A mestra foi a Kátia Ana, uma pesquisadora que também aqui, ela é funcionária da UFG, né, pesquisadora da área também, grande quadrinista, então foi uma alegria estar com ela lá durante a premiação e receber esse prêmio. Eu recebi, há uns 3 anos atrás também, um prêmio que eu considero muito importante, que é o prêmio Argus, tá? Para literatura fantástica. Esse é um prêmio da área de literatura, e a partir de um livro que foi uma coletânea de contos baseados em ilustrações criadas por mim, chamado 2021, e eu ganhei, então, esse troféu na categoria Antologia, como organizador desse livro, e é, para mim, algo fenomenal, porque eu também sempre fui apaixonado por ficção científica e fantasia, e tenho escrito ficção científica também, então, receber esse prêmio foi, assim, algo de muita emoção para mim, que foi o troféu Argus do ano de 2021, né? Só que a gente só foi receber o troféu porque, por causa da pandemia, né, eles fizeram uma cerimônia algum tempo depois, lá no Rio, para entregar os troféus. Recebi, o primeiro prêmio que eu recebi de quadrinhos foi o troféu Bigorna, que era um troféu muito interessante, que foi instituído pelo site Bigorna, que era um site de quadrinhos dedicado só ao quadrinho brasileiro, organizado pelo Márcio Baraldi. Esse site, infelizmente, ele saiu do ar, mas ele ainda está, você ainda encontra os artigos. Foi um momento muito interessante dos quadrinhos na internet brasileira, porque era um site assim efusiante, dedicado só à produção brasileira. É uma pena que a gente não tenha mais isso, né? Um site com aquela envergadura, dedicado aos quadrinhos brasileiros. E eu recebi esse prêmio lá no ano de 2010, fui a São Paulo recebê-lo. Foi uma alegria, assim, foi uma cerimônia muito legal, que foi num bar, né, que é o Black Jack Rock Bar, com bandas tocando, e à época o trabalho meu que foi premiado foi a revista em quadrinhos chamada Artilectos e Pós-Humanos, a revista que continua sendo publicada. Ela é publicada lá pela editora Marca de Fantasia, aqui tem alguns exemplares dela, né? Ela está no número 14 agora, essa revista. Então, ela recebeu esse prêmio lá em 2010. Recebi um prêmio muito legal, que é do canal Milhas e Milhas, do Cássio Witt, que é um grande incentivador do quadrinho brasileiro também, né? Esse canal ele tem crescido muito. E o Cássio tem uma premiação
nacional, também dedicada aos quadrinhos brasileiros, em que ele, durante o ano, ele seleciona 20 publicações brasileiras e ele vai fazer resenha dessas publicações, e aí no início do outro ano, né, ele vai premiar como as melhores do ano 3 publicações. E eu tive a honra de ter como premiado nesse prêmio, então, que é o prêmio do quadrinho independente do canal Milhas e Milhas, o álbum em quadrinhos Licanarquia, que também se passa no contexto da Aurora Pós-Humana, que é um álbum em quadrinhos, criação minha em parceria com o quadrinista Toninho Lima, muito conhecido também desde a década de 80, que eu tive a chance de fazer parceria, como fiz com o Mozart Couto. E acho que de premiação deve ter mais alguma coisa que eu não estou aqui. Recebi prêmios aqui também, locais importantes. Recebi um prêmio aqui da UB, Goiás, que é a medalha Frei Confalone, que é uma medalha de artes plásticas, que ela é dada àqueles que dão uma contribuição significativa para a área de artes no estado de Goiás. Então, essa premiação é uma premiação estadual que me honrou também profundamente, foi no ano de 2019, e fui premiado 2 vezes aqui na Universidade Federal de Goiás pela minha produção, né, que é um prêmio do Consune, é um prêmio anual que premia professores que foram destaques nacionais durante aquele ano. Então, eu recebi essa premiação do Consune também, esse prêmio Consune, 2 vezes aqui na Universidade Federal de Goiás. E aí deve ter mais alguma coisa que eu estou esquecendo, mas repito, né, eu acho que a gente precisa perceber que algumas pessoas têm, às vezes, a sorte do seu trabalho ser reconhecido. Então, eu sou muito grato por essas premiações, pelo reconhecimento que o meu trabalho tem tido, mas eu repito, né, eu acho que a gente não pode ficar focado só na legitimação dos outros para saber a qualidade do trabalho que a gente desenvolve. E eu, como eu digo para você, tem muitos grandes artistas dos quadrinhos, pessoas que eu admiro profundamente, que nunca sequer receberam um prêmio, o que é lamentável, mas isso não diminui a grandeza desses artistas e também pesquisadores como nós, viu, Vanessa? Gostei do seu ponto de vista, professor. Então, vamos falar agora sobre esse grupo de pesquisa. Qual que é a proposta do CriaCiber? Olha, o CriaCiber, ele nasceu lá no ano de 2009. Ele foi cadastrado em 2010, mas ele começou em 2009. Então, ele tem 15 anos de existência aqui na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Esse grupo, desde o princípio, a minha proposta sempre foi investigar narrativas transmídia e produções, tá, de criação no contexto digital que envolva narrativas. Então, a gente tem desde trabalhos, né, em arte e tecnologia, passando por animação, animação interativa, né, passando por trabalhos musicais que envolvam, né, elementos e questões sobre os avanços tecnológicos e transcendentes, e também, obviamente, as narrativas mais tradicionais, como o quadrinho suporte papel, falei também, né? Tem a HQ-trônica lá, mas tem o quadrinho suporte papel, o fenômeno dos fanzines, que eu também considero uma linguagem muito peculiar e especial e fundamental no contexto da expressão contemporânea. E aí a gente foi, então, pautando, desde o início da construção do grupo, essa ideia de estudar processos criativos a partir da produção. O interessante também é que é um grupo de pesquisa que nós não investigamos textos acadêmicos. Nós nos propomos a investigar processo criativo. Então, assim, como que acontecem, por exemplo, as reuniões do grupo? Toda reunião, um dos pesquisadores, porque todos os pesquisadores são da linha de pesquisa que eu atuo no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, que é a linha de poéticas artísticas e processos de criação. Então, todos os pesquisadores estão produzindo um trabalho artístico. E a reunião começa com um pesquisador falando sobre o seu processo de criação, sobre o que ele está desenvolvendo e sobre esse processo de criação.
E aí nós vamos conversar sobre esse processo de criação. E, obviamente que vão entrar bibliografias sobre o assunto, discussões teóricas também, né? Mas essas discussões teóricas, elas nascem a partir da produção artística, da prática artística, da poética artística, do desenvolvimento de um trabalho criativo. Por isso, todos os que eu oriento e todos aqueles que são integrantes do grupo são criadores nas suas áreas aí diversas, mas com ênfase nos quadrinhos, porque, como eu disse, a gente tem sido procurado mais por pesquisadores da área de quadrinhos, até porque eu também sou um pesquisador de destaque nessa área e gosto muito. Então, nós temos aí um número grande de pesquisadores investigando quadrinhos. O grupo, ele tem participado de eventos, então, nesses 16 anos, dos mais diversos. Nos últimos anos, nós temos nos focado em levar a nossa produção de quadrinhos, fanzines, de vídeos, para exposições nacionais e internacionais e para eventos de cultura geek, de quadrinhos, também nacionais, regionais, né, focando muito aqui nos eventos que existem na região, no estado de Goiás, mas eventualmente também participando de eventos a nível nacional e levando também para os eventos acadêmicos as reflexões. Então, por exemplo, esse ano nós levamos 7 pesquisadores do CRIA Ciber para as Jornadas Internacionais de Quadrinhos da USP. Isso é uma coisa assim que eu acho muito importante, porque ao mesmo tempo que nós estamos expondo os nossos trabalhos em exposições aí nacionais e internacionais, nós agora estamos participando, ainda nem terminou, de uma exposição lá no Museu da República, em Brasília, né, que é a Inmeio 16, é uma exposição internacional organizada por curadores da Universidade de Brasília, mas que envolve questões da arte e tecnologia. E nesse caso, nós produzimos uma animação, todos os integrantes do grupo, em conjunto, a partir de um aforismo meu. Desenvolvemos, então, uma animação que envolveu todos os integrantes do grupo, e essa animação foi selecionada pela curadoria e está exposta lá no Museu da República, em Brasília. Quem estiver em Brasília pode ir lá conferir na exposição em meio 16, no Museu Nacional da República. Mas nós estamos indo para os eventos e levando também as nossas investigações teóricas, né, as reflexões sobre processos criativos para eventos da envergadura das Jornadas Internacionais de Quadrinhos, entre muitos outros. Inclusive o evento que o NUPEC está aí organizando é um evento que eu sempre participei. Curiosamente, esse ano eu não vou, estou muito triste, porque não vou aí ao encontro da Aspas, que vai acontecer em Campo Grande. Queria muito conhecer Campo Grande, mas aconteceu de bater as datas com a minha viagem que vai acontecer para o Chile, em que eu vou estar lá lançando. Uma editora chilena se interessou por esse trabalho aqui, que é o Ecos Humanos, que é uma parceria minha com o quadrinista Éder Santos, do interior de São Paulo, de Araraquara. Esse trabalho foi lançado no Brasil em 2018. O Éder chegou a concorrer como melhor desenhista. É uma história em quadrinhos muda, que se passa nesse futuro da aurora pós-humana, mas já no final em que a gente tem o mundo já vive numa cultura arcaica e é a história de 2 humanos híbridos de lobo-guará com humano que vivem em uma ilha no Cerrado, que é o deserto. O Cerrado virou um deserto e essa ilhota tem um poço d'água e 3 árvores frutíferas e eles não saem desse lugar. São esses 2 híbridos de humano com lobo-guará e é a aventura da vida dos 2 aqui, experienciando a vida e algo que vai acontecer com os 2. Qual é a coisa mais interessante desse trabalho? É que ele é mudo. Enquanto o Biocyberdrama Saga eu tenho muitos diálogos, aqui é um HQ muda. E esse trabalho ele acabou despertando interesse de uma editora do Chile, e nós vamos agora ao Chile, né, em novembro, lançar a edição chilena do Ecos Humanos, inclusive num evento chamado FIC, que é Festival Internacional de Comics, lá de Santiago, no Chile, e nós vamos fazer uma fala sobre o processo criativo do trabalho. Por isso não vou poder estar aí presente ao evento da Aspas, que vai acontecer com o apoio do NUPEC. É uma pena, mas espero estar nos próximos e encontrar, inclusive ter a chance de te conhecer pessoalmente ainda, viu, Vanessa? Mas é isso. E aí o CRIA Ciber, a gente tem
pesquisas acontecendo hoje numa dinâmica bem complexa, né? Por exemplo, tem um outro ramo de pesquisa que a gente também é pioneiro no Brasil, que é a investigação sobre processos criativos de quadrinhos em Enoch, que é estados não ordinários de consciência. Então, nós tivemos aqui uma investigação de um doutorando, que foi o Matheus Moura, que ele investigou, tá, processos criativos de quadrinhos que foram criados a partir de experiências com psicodélicos, dos mais diversos. E essa pesquisa, que foi bem complexa da gente realizar aqui, a gente teve que passar por uma comissão bem difícil do Conselho de Ética, ela investigou quadrinhos criados com o uso de LSD, com o uso de ayahuasca, com o uso de peyote, né, feito a partir de sonhos lúcidos, uma série de técnicas, né, e de processos psicodélicos que inspiraram quadrinistas. Mas nós não só investigamos quadrinistas que criaram a partir desses processos criativos. Nós nos propusemos, eu como orientador e ele como pesquisador, a experimentarmos os processos para ver como eles modificariam a nossa criação. Então, ele desenvolveu essa pesquisa, que é algo que eu já vinha desenvolvendo de forma independente. Tem um livro publicado por mim também, acho que ele, não sei se ele está aqui, que é chamado de Quadrinhos Expandidos. Ele não está aqui nos livros que eu selecionei, foi publicado pela Marca de Fantasia, em que eu falo nesse livro sobre os processos já meu de experiência com psicodélicos para a criação de quadrinhos, mas aí a gente trouxe isso para o âmbito do Cria Ciber e da pesquisa aqui acadêmica mesmo, com o aval do Conselho de Ética da UFG, para investigar esses quadrinhos. E o trabalho do Matheus em parceria comigo, ele vai gerar, né, o Cartografias do Inconsciente, que é o nome da tese e o nome do álbum em quadrinhos, que vai trazer as experiências de quadrinhos desenvolvidas durante essa investigação, em que nós utilizamos duas técnicas de Enoch, de estados não ordinários de consciência, para inspirar os nossos quadrinhos. Uma delas é o uso da ayahuasca, conhecida como Santo Daime também, né, que é uma bebida ritualística dos povos originários, que leva a estados não ordinários de consciência, e o outro, o uso da respiração holotrópica, que é uma técnica de hiperventilação cerebral baseada nos pranayamas indianos, que também nos leva a estados não ordinários de consciência. Essa técnica é do Stanislav Grof, que é um psiquiatra, psicólogo tcheco radicado nos Estados Unidos, e ela só pode ser aplicada por profissionais preparados no Instituto Grof lá, e nós fomos atrás disso tudo, e eu permaneço investigando também processos criativos em Enoch, em estados não ordinários de consciência. É um dos ramais da minha pesquisa como artista, e a gente tem, por exemplo, esse álbum aqui, ó, que foi lançado pela editora Criativo de São Paulo, chamado Enteogênicos, né? A gente chama essas substâncias de enteógenos, seriam os mensageiros do cosmos ou de Deus, se fosse traduzir, e esse álbum traz só histórias em quadrinhos e HQforismos. Os HQforismos, eles são uma mistura de quadrinho com aforismo, que eles foram assim nomeados por mim e pela pesquisadora Daniele Barros, lá da Federal do Sul da Bahia, que é uma pesquisadora da minha obra e que desenvolveu alguns trabalhos em parceria comigo, incluindo essa contextualização aí dos HQforismos, né, que são quadrinhos de uma página que trazem uma imagem e um texto aforístico. Então, nesse álbum eu trago HQs e HQforismos, todos inspirados em experiências minhas de estados não ordinários de consciência, né? Com a ayahuasca, com o psilocybe cubensis, né, que é o cogumelo também. Então aqui tem, né, nesse caso aqui, o desenho, a arte e o texto são meus, né? A gente viu aqui alguns trabalhos em que eu divido essa arte e texto, e nesse caso especial aqui, toda a arte e todo o texto é desenvolvido por mim. Então são trabalhos muito peculiares, porque eles são experimentais também, né, enteogênicos, da editora Criativo, porque eles trazem isso. E a gente, né, então, vocês viram aqui o Cartografias do Inconsciente, esse tipo de investigação, ela continua no contexto do grupo. A gente tem outros pesquisadores investigando em processos criativos inusitados de quadrinhos, né?
Tem, por exemplo, o Ícaro, que está investigando, é um trabalho bem interessante, o trabalho do Ícaro, está fazendo doutorado, ele está investigando os quadrinhos, o fanzine como uma forma também expandida. Então, a partir de história em quadrinhos criada no fanzine, ele já criou um game que se desdobrou em outra produção de fanzine, e também recentemente surgiu o conceito de camisine, que é uma camiseta que ela é um fanzine, né, frente e verso. E nós temos um evento anual do grupo de pesquisa chamado Ciberpagelanças, que vai já para a quinta edição esse ano. A Ciberpagelanças é um evento, é um festival de artes em que nós apresentamos a produção do grupo de pesquisa naquele ano. Então tem uma exposição de arte, nós apresentamos quadrinhos, ilustrações, games, né? Tem produção também, tem uma aluna agora que é a Jéssica, que ela está pesquisando basicamente HQtrônica, e ela encontrou o universo das visual novels, que são games, né, que utilizam de um perfil que lembra muito uma história em quadrinhos, né? São quadros e você vai selecionando caminhos ao navegar por esses chamados jogos, né, que são, na verdade, HQtrônicas, e ela está criando uma HQtrônica muito interessante também, que é baseada no livro Noite na Taverna do Alves de Azevedo, mas numa perspectiva feminista. Então, na verdade, ela pega os personagens, transforma em mulheres, né? E ela vai falar da representatividade feminina nos games, que é algo muito complicado, né? A gente vê muito pouca personagem de importância. Isso está melhorando, né? Mas ainda a mulher, ela tem a visão da personagem feminina no game, ainda é algo muito superficial, e ela então está criando essa HQtrônica, essa visual novel, que discute essas questões todas aí, e investigando também essa questão da linguagem, né? Porque é uma HQtrônica, né? Porque você tem aí painéis, você vai escolhendo o caminho que você faz dentro dessa narrativa. Então, é o que eu estou dizendo para você, essas perspectivas são múltiplas, e esse festival anual, ele mostra essa produção, e outra das vertentes do grupo de pesquisa, que são as performances. Então, eu tenho um grupo performático chamado Posthuman Tantra, que, além de fazer as performances, também produz música. Então, isso aqui, por exemplo, é um álbum lançado lá na Suíça, né, chamado Transhuman Reconnection Ecstasy. É um álbum musical, são narrativas sonoras, porque as histórias se passam no mesmo universo ficcional das minhas histórias em quadrinhos, que é a Aurora Pós-Humana, só que são músicas, né, que contam histórias aqui. Aqui, ó, outro disco também lançado na Suíça, que é o New Cortex Plugin, faz também uma narrativa, uma história que se passa dentro do contexto da Aurora Pós-Humana. Esse aqui, lançado no Brasil e foi lançado depois também lá na Inglaterra, que se chama, esse é o lançamento em inglês, e aqui o lançamento no Brasil, que chama Lúcifer Transgênico, que é uma história que se passa no ocaso pós-humano, no crepúsculo pós-humano, no fim da aurora pós-humana. Inclusive, ele anteviu a pandemia, porque a espécie humana ela é destruída a partir de uma pandemia e surge uma nova espécie, mas agora conectada com Gaia, que não vai destruir o planeta. É uma visão meio utópica, assim, mas que fala da destruição da nossa espécie. Né? Muito legal, porque quando foi publicado na Inglaterra, foi publicado com cards, né, que eu desenhei. Então, a edição toda bonita, assim, especial. Tem cards coloridos, assim. Todas as ilustrações são minhas, por mim, além da música, né? A música também é minha. Mas quando nós fazemos as performances artísticas, a banda no palco tem integrantes do grupo de pesquisa. Além da primeira sacerdotisa, Rose Franco, que é minha esposa, que é integrante do Posthuman Tantra nos palcos, nós temos investigações assim, pesquisadores como Luiz Fers, que trabalhou os figurinos. Essa roupa que eu estou usando aqui, por exemplo, ela foi criada pelo Luiz Fers. Ela traz vários trabalhos meus aqui impressos. Inclusive, aqui está a capa do disco que eu acabei de mostrar. Né? Aqui tem um HQforismo. Então, são sobretudos que eu crio que trazem quadrinhos meus, HQforismos, capas de disco, né? Além do design assim, exclusivo que eu desenvolvo em parceria com o Luiz Fers, que fez um mestrado aqui, criando as roupas de palco. O mestrado dele foi isso, do Posthuman Tantra. Repito, o Posthuman Tantra é quando eu levo os meus quadrinhos, os quadrinhos da Aurora Pós-Humana, para o palco. É como se fossem histórias em quadrinhos encenadas musicalmente no
palco. Quem viu, quem conhece as performances, sabe do que eu estou falando, né? Aqui tem um outro trabalho que foi desenvolvido como mestrado e agora está no doutorado. Deixa eu pegar aqui para te mostrar que vale a pena. Espero que você entreviste esse pessoal todo aí, vale a pena entrevistá-los, que é o trabalho do Renan Queiroz. Nós fizemos esse fanzine chamado Casulovo, inclusive concorreu, foi um dos fanzines que concorreu no ano passado ao Ângelo Agostini como melhor fanzine. Esse fanzine aqui, ele tem uma peculiaridade. Ele só se tornou efetivo quando ele foi tatuado no corpo de 13 interatores. Então, a investigação do Renan, o Renan é tatuador e ele discute processos narrativos na tatuagem e a tatuagem como um meio legítimo artístico e não só como um meio estético. E aí nós criamos esse projeto que é uma HQ feita com um conjunto de HQ-forismos. Tá? Os desenhos são meus e dele, mas o texto é todo meu. E são 14 páginas, né, que o trabalho tem. E aí, durante o Festival de Artes Ciberpagelanças, nós fizemos um projeto de flash tattoo em que nós propusemos a qualquer pessoa que quisesse tatuar uma página do fanzine na sua pele, nós iríamos levar essa narrativa para a pele das pessoas. E aí nós, então, tatuamos em 13, teve um que fez 2 tatuagens, né? Nós tatuamos em 13 pessoas essa história em quadrinhos, que agora vive nos corpos dessas pessoas. E o Renan agora está no doutorado e está fazendo outras investigações de narrativa. No ano passado, nós fizemos um primeiro experimento em que eu conversava com a pessoa durante a ciberpagelança e eu fazia um desenho e escrevia um aforismo, ou seja, eu criava um HQ-aforismo específico a partir da conversa que eu tive com aquela pessoa e que eu perguntava aspectos da vida dela, da infância, as alegrias, as tristezas, e a pessoa, se quisesse, tatuava esse HQ-aforismo na pele. Nós tatuamos 7 HQ-aforismos em pessoas que se dispuseram a participar desse bate-papo comigo, gostaram do desenho e do aforismo que foi escrito e tatuaram os HQ-aforismos na pele. E o tatuador é, nesse caso, o Renan, que está investigando esses processos narrativos. Agora tem, na Ciberpagelança desse ano, tem um trabalho que ele vai fazer que é performático, envolve o Léo Amante da Heresia, que é um outro grande pesquisador, né, que pesquisa a ideia do zine expandido para outros meios. Então ele criou o conceito de cineasta, que é o cara que produz filmes, mas na perspectiva do zineiro, e o contexto também de musinista, que é um músico que tem uma perspectiva zineira também. É alguém que eu acho que você tem que entrevistar. Aquela lista que eu te passei, tem o Fredê CF também, criador do universo da mecantropia. Tem, assim, a gente tem grandes nomes da investigação dos processos criativos contemporâneos no Brasil. Eu falo isso porque eu tenho muito orgulho desses pesquisadores que estão no grupo e que eu acho que você vai gostar muito de ter uma conversa com eles. Vai ser muito rico para o NUPEC conversar com esses pesquisadores de narrativas aí, né? Uma conversa com o Renan, que eu estou mostrando aqui, para falar sobre o que ele tem pesquisado. Inclusive, o mestrado dele se tornou um livro assinado em parceria comigo, porque eu estive com ele nessas produções, chamado Tatuzine, que foi publicado pela editora Marca de Fantasia e pode ser baixado gratuitamente lá no site da editora marcadefantasia.com. Também muito recente foi publicado o livro da Raquel. A Raquel Cosmos é uma pesquisadora do grupo que entrou para o doutorado agora, que fez uma pesquisa lindíssima sobre o feminino e o sagrado feminino nos quadrinhos poéticos filosóficos e criou um álbum em quadrinhos durante o mestrado fascinante chamado O Grimório das Quatro Luas. Esse trabalho também pode ser baixado na íntegra lá no site da Marca de Fantasia, que tem o livro, que é a pesquisa de mestrado, né, teórica, sobre essa investigação dos quadrinhos poéticos filosóficos e do sagrado feminino, e junto com o livro, você vai baixar a história em quadrinhos Grimório das Quatro Luas, que ela desenvolveu como produto artístico do mestrado, e ela está no doutorado agora. Ela é mulher negra e está investigando a ideia de um afro-Brasil futurismo
e pegando, inclusive, como base para iniciar os estudos, a minha aurora pós-humana. Então, assim, estou dando uma passada rápida assim, para você ter uma ideia do que a gente tem investigado. E esse festival anual, convido todos a participarem do festival. Ele é aberto ao público, é uma ação de extensão da Faculdade de Artes Visuais, promovida pelo Grupo Cria Ciber. Vai acontecer esse ano no dia 29 e 30 de novembro, que é uma sexta e um sábado, e 1º de dezembro. E nós temos também, nós instituímos a partir do ano passado, o Prêmio Nacional Ciberpagelanças de Fanzines e Artezines, porque durante o evento nós temos uma exposição internacional de fanzines, que a gente tem exposto assim para mais de 200 fanzines que podem ser folheados e lidos durante o evento pelas pessoas que vão ao festival. E essa premiação ela é inédita aqui no estado de Goiás. Nunca se tinha premiado fanzines no estado de Goiás e, no momento, é a única premiação nacional dedicada só aos fanzines. Nós temos 3 categorias. A categoria de fanzine de quadrinhos, a categoria de artezine, que são fanzines que são experimentais, e a categoria de fanzine, que são os fanzines de textos, de poesias, né, que são de outras formas aí. Nós premiamos o ano passado vários autores de, assim, acho que foram 6 estados do Brasil, e esse ano seguimos, tem a categoria goiana também, que é para as produções do estado de Goiás, né, dentro dessas 3 categorias, e nós temos um prêmio de mestre do fanzine nacional. O ano passado, quem ganhou esse prêmio foi o Henrique Magalhães, né, o grande nome aí do fanzinato brasileiro, que fez a primeira pesquisa sobre fanzine no Brasil, que foi lá na USP, que gerou o livro da coleção Primeiros Passos, que é fanzine, e autor da personagem Maria, primeira personagem lésbica dos quadrinhos da América Latina, um grande pesquisador dos fanzines e também grande quadrinista, que ganhou então o prêmio de mestre do quadrinho do fanzine nacional. Esse prêmio nós que criamos, não existia também. E agora, esse ano, quem está sendo premiada é a fanzineira, grande pesquisadora também dessa área, que é a Tina Curtis, lá de São Paulo, que é, então, a mestra do fanzine nacional no 2º prêmio. O prêmio, todo mundo que faz fanzine pode enviar, tá? É só procurar o edital. Vou pedir para você, se for possível, Vanessa, coloca aí, né, o link do edital do prêmio. Vai até dia 1º de novembro os envios, então tá chegando aí. Mas quem quiser pode, então, enviar aí o seu fanzine para concorrer ao prêmio e também para estar na exposição internacional. Todo mundo que manda fanzine recebe um certificado digital de participação na exposição. Então, é mais uma ação do nosso grupo de pesquisa, do Cria Ciber, para promover, nesse caso, essa forma de pesquisa singular. Tem também, é interessante dizer que os pesquisadores do grupo, todos têm produzido histórias em quadrinhos no formato de fanzine, falando sobre suas pesquisas. Então, lá no site da Marca de Fantasia, tem uma aba chamada Cria Ciberzines, que já tem mais de 20 fanzines, inclusive o Casulovo está lá. São fanzines criados pelos integrantes do grupo de pesquisa, fanzines de histórias em quadrinhos, em que as histórias em quadrinhos falam sobre as pesquisas que eles estão desenvolvendo no grupo de pesquisa, no mestrado, no doutorado, no TCC, na iniciação científica. Então, é uma forma de divulgação científica que envolve quadrinhos e essa tecnologia simples de você também imprimir. São fanzines pequenos, né, com poucas páginas, mas que fazem a divulgação científica dessa produção do grupo. Todo mundo pode baixar esses fanzines em PDF para conhecer essas pesquisas lá no site da marcadefantasia.com. Só procura lá, Cria Ciberzines, vocês podem baixar essa produção do grupo de pesquisa Cria Ciber. Eu tenho muito orgulho de ser o organizador, assim, o coordenador desse grupo, porque eu tenho feito muitas amizades, são pessoas que eu admiro, tenho muita sorte, porque tenho tido pesquisadores realmente incríveis trabalhando com a gente durante esses 15 anos de existência do grupo, e espero que você tenha a chance de entrevistá-los, tá, para saber mais especificamente sobre as pesquisas dele. Como eu falei muito aqui sobre os meus processos de pesquisa e processo de criação, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Entrevistarei todos, professor, todos, porque é muito interessante e cada um busca uma linha de pesquisa, né?
cada um com a sua própria criação. Isso eu gosto muito da questão da identidade. Exatamente. Professor, eu vou para a Porque, última pergunta. opa, vamos lá. Qual é a contribuição do CriaCiber para as HQs? Olha, eu acho que o que a gente tem feito no âmbito da universidade é algo inédito no Brasil, porque nós estamos discutindo na universidade processos criativos de quadrinhos de maneiras inusitadas, como eu falei, a gente tem quadrinho influenciado por Enoch, quadrinho que usa tatuagem como meio para se legitimar, né? A gente tem experimentos de quadrinhos poético-filosóficos, que é esse gênero aí de quadrinhos diferenciado, que busca na filosofia e na poesia a sua base para pensar as narrativas que também implodem com a ideia de um quadrinho tradicional, como o próprio conceito de HQforismo. Então a gente acaba usando o espaço da academia como um espaço para explorar possibilidades dos processos criativos e a contribuição do grupo de pesquisa a nível de Brasil, eu acho fundamental, porque eu desconheço algum grupo de pesquisa que esteja focado em investigar processos criativos e ampliar os limites da ideia do que a gente pensa sobre quadrinho. Então, HQ-trônica, HQ-forismo, quadrinho feito com tatuagem, né? HQ-trônica, que é visual novel, né? A ideia de fanzine que migra para a produção de animação, que migra para a produção de cinema, que migra para a produção musical, levar as minhas histórias em quadrinhos para os palcos de forma performática. São muitos desdobramentos possíveis e impossíveis. Você vê, no meu segundo pós-doutorado na Unesp, eu estudei a conexão entre os meus processos criativos de performance e de quadrinhos. E acabei criando um álbum que ainda não foi publicado, chamado Sonho dos Deuses, que é um álbum em que eu criei todos os personagens e cenários com esculturas. Eu esculpi em biscuit, eu experimentei e esculpi em biscuit, e essa criação me levou a desenvolver 3 performances novas para o CriaCiber. Aliás, para o Posthuman Tantra, o meu grupo performático. Então, levei as performances que vieram de uma história em quadrinhos. E também, depois que eu desenvolvi essas performances, eu desenvolvi 2 histórias em quadrinhos que foram publicadas nesse número da revista Arte Lectus e Pós-Humanos. Ou seja, a conexão entre criar performance e música, criar quadrinhos e, a partir do quadrinho, criar outras performances. Então, desconheço se tem alguém fazendo esse tipo de investigação dos limites e das possibilidades infinitas dessa linguagem singular e fabulosa que é a linguagem das histórias em quadrinhos e que é a linguagem que move boa parte dos pesquisadores do grupo de pesquisa CriaCiber. Professor, é uma satisfação, olha, e muito grande de ter a oportunidade de te ouvir, principalmente pelo orgulho e motivação em relação às suas obras, mas também às obras dos seus alunos. E a universidade também, porque o senhor falou no início da nossa entrevista, que antigamente as pessoas achavam que quadrinhos era coisa de criança, né? Há, infelizmente, professores que ainda pensam assim, infelizmente. Então, assim, ver a sua motivação, esse orgulho que o senhor fala dos seus orientandos é muito interessante. Eu realmente não conheço nenhum projeto, nenhuma pesquisa, nem parecida, e principalmente por essa diversidade que o senhor apresenta. E eu imagino que para eles deve ser também uma satisfação muito grande poder compartilhar isso com o senhor. Então, obrigada por fazer parte aqui do nosso canal. É um prazer. Olha, foi um bate-papo assim muito agradável, viu, Vanessa? Eu agradeço você, todos aí do NUPEC, Nathaniel, todas as pessoas. Esse grupo de vocês é sensacional. O que ele tem feito para o quadrinho brasileiro é fundamental também. Eu acho que essa abertura, esse espaço, essa preocupação que vocês têm de fazer entrevistas, de registrar essas conversas, é algo que ninguém tem feito. Então, parabéns, é incrível o que vocês estão fazendo.
Sempre que eu entro lá no canal do Nupec, eu fico encantado, né, com a quantidade de entrevistas, de entrevistados de qualidade. A gente sabe que hoje no Brasil acabou aquele negócio de eixo Rio-São Paulo. A gente tem produções incríveis sendo desenvolvidas, pesquisas incríveis sendo desenvolvidas no Brasil inteiro. E o que o Nupec está fazendo mostra isso, né? Vocês estão aí em Campo Grande, estão no Mato Grosso, não só em Campo Grande, mas cidades do interior do Mato Grosso, fazendo um trabalho sensacional de pesquisa e de registro, que é esse canal de vocês. Então, nós aqui do Cria Ciber, e eu especialmente, Ciberpagé, temos só que agradecer vocês pela oportunidade e dizer que nós queremos que vocês cresçam e que a gente quer crescer junto nessa pesquisa que nos apaixona, que é a pesquisa de histórias em quadrinhos, viu? Gratidão pela oportunidade de estar aqui com você e para você e para todos aí, um grande abraço do Ciberpagé! Então, se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, faça todas as suas divulgações aí, que é muito bacana tudo isso que nós temos proporcionado. Então, e outra coisa, ative o sininho, que sempre que você tiver alguma curiosidade, vai lá dar uma olhadinha o que o nosso canal colocou de novo. Até mais!